filho, hoje ele tem 3 anos e 5 meses, o Heitor. Ele foi diagnosticado há 1 ano. Mas quando ele fez 1 aninho, a gente percebeu que ele não fazia contato visual, ele não tinha a maneira certa de brincar, ele virava todos os carrinhos para cima para brincar com a roda. Ele amava movimentos circulares, né? Ficava andando em círculo. Se ele via um ventilador, ele parava e ficava em frente meia hora no ventilador. Então ele tinha algumas coisas assim bem diferentes de outras crianças. E ele tinha uma fobia social. Quando a gente saía para um restaurante, para uma festa de aniversário, ele chegava e começava a chorar. Ele chorava muito, a ponto de deitar no chão, bater a cabeça e ficar olhando para o teto. Então a gente começou a perceber isso com 1 ano e 2 meses. E aí, como a gente era pais de primeira viagem, né, e todo mundo falava, ah, mas ele é assim porque você super protege, ou porque ele mora em apartamento só com o pai e com a mãe. Aí a gente falou, bom, vamos pôr na escolinha, né, para ele interagir mais com outras crianças da idade dele. Dando 3 meses que ele estava na escolinha, a professora chamou. E aí ela listou todas as características que a gente já tinha percebido. Não faz contato visual, brinca de maneira errada com os brinquedos e movimentos repetitivos, não atende quando chama pelo nome, não desvia de obstáculos. Outra coisa bem assim visível nele foi porque ele não atendia comandos. Se a gente falasse assim, Heitor, pega aquela bola, ele não olhava pra gente e não olhava pra bola. Ele continuava olhando pro ponto dele. Fomos procurar uma psicóloga infantil. A psicóloga avaliou ele por 5 sessões e falou pra mim, olha, tem tudo pra ser o autismo. E nisso ela falou, olha, vamos procurar um neuropediatra e o psiquiatra, que são quem dão o laudo de autismo. A gente procurou alguns médicos. E quando a gente conseguiu o médico correto, que trabalhava com isso, que entendia sobre o autismo, demorou muito tempo para a gente achar. É um transtorno difuso do desenvolvimento. Então, por que é difuso? Porque é um diagnóstico, é um problema, é uma patologia que vai acometer várias áreas do desenvolvimento. A criança não nasce, não é um bebê que já nasceu e que a gente já pode fazer um diagnóstico de autismo. Não é assim que isso acontece, né? Diferentemente de outras patologias que, caso a criança tenha tido um sofrimento no parto, uma gestação um pouco mais complicada, e aí a criança pode já nascer com algum problema neurológico e aí esse diagnóstico é dado numa fase muito precoce do nascimento do bebê. Em relação ao autismo, essas diferenças, essas dificuldades, elas vão aparecendo ao longo do desenvolvimento. Então, é muito comum a gente ter um relato dos pais que essa criança se desenvolveu muito bem, né? Eles têm filmes das crianças brincando já, a criança já começando a balbuciar, olhando, né? Se comunicando, brincando com outras crianças e, de repente, em torno de 1 ano e 8, 1 ano e 9 meses, às vezes essa criança começa a perder essas habilidades, essas funções que já tinha sido adquirida anteriormente. Já assusta um pouquinho, por que parou de se comunicar? E quando a gente fala em comunicação, eu estou falando da comunicação verbal e gestual, porque às vezes você tem uma criança que não é verbal ainda, até pela idade, mas a gente já compreende tudo que uma criança quer, né? Porque ela aponta, ou ela te pega pela mão, ou ela usa um som para poder definir aquilo que ela quer, e de repente essa criança começa não só parar de fazer, né, essas vocalizações, ela para também de olhar nos olhos, como eu tô focalizando alguma coisa, então a partir do momento que eu falo, eu foco uma pessoa, e isso faz parte do relacionamento interpessoal. As estatísticas dizem de um número de cada 68 crianças nascidas, uma vai ter o autismo. Hoje, as pesquisas vão muito mais na direção da questão genética.
né? Então, óbvio que a gente tem um componente que ele é biológico, sim, né? Quando a gente fala da genética, é da própria biologia, como isso foi se desenvolvendo, as mudanças mesmo genéticas, né? Existe uma discussão bastante importante no sentido que essas crianças, elas acabam tendo uma dificuldade na poda neural. Existe uma determinada fase do desenvolvimento, que é em torno aí de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, que é como se isso tivesse uma descompensação. A dificuldade da questão da gente descobrir qual é a causa do autismo é que existem vários fatores. Existe sim um fator orgânico, biológico, genético, mas existe também um fator cultural. Então, para nós fazermos o diagnóstico, a gente tem que abrir o leque, né? Abrir o leque para poder entender o que é que está acontecendo com essa criança. O autismo, na verdade, ele não tem cura. É óbvio que se a gente começar o tratamento numa fase mais precoce, essa criança tem muita possibilidade de ter uma qualidade de vida melhor, desenvolver várias habilidades e ter uma vida bastante tranquila e mais próxima aí do que a gente espera para uma criança típica. Uma vez feito o diagnóstico do autismo, o que precisa realmente começar a intervenção. Então, os profissionais que geralmente fazem parte, né, uma equipe multidisciplinar que essa criança e essa família vai precisar, que é constituída pelo terapeuta ocupacional, pelo fonoaudiólogo e pela equipe de psicologia também, porque muitas vezes essa família vai precisar de um apoio psicológico. A pessoa tem que investigar. Qualquer dificuldade que a criança tenha, não vai fazer mal ela investigar e procurar um profissional para ajudar. Uma criança de 3 anos de idade que não fala não é normal. Então eu acho que assim, procurar um profissional para ajudar não vai fazer mal. E procurar o quanto mais cedo possível, porque essa fase deles de 2 a 3 anos, 4 anos, é a fase que eles mais aprendem. Então é a fase que tem que entrar com as intervenções. O Heitor, ele tinha fobia de criança. Quando chegava no aniversário, ele chorava muito. Hoje não. Hoje ele entra no aniversário, pode cantar parabéns que ele não se assusta. São coisas que vão melhorando a qualidade de vida da criança.